Conforme a gente fala a respeito de Venezuela, claro que agora o chavismo, tutelado pelos americanos, tornou-se uma incógnita depois da captura de Nicolás Maduro, em 3 de janeiro. Agora uma operação que traz um novo desdobramento, o movimento das peças quanto ao que acontece a seguir na Venezuela e no contexto maior também de pressão americana no continente. As Forças Armadas da Venezuela desencadearam uma operação militar no sul do país contra áreas de mineração de ouro controladas por grupos criminosos, facções venezuelanas. O momento combina aí um interesse de segurança, um interesse econômico e política externa. Interesse de segurança internamente por serem facções, interesse econômico porque ter a segurança para que investidores estrangeiros voltem a operar no país é uma prioridade. Afinal de contas, a ordem do dia é restaurar a economia. E política externa com a tutela americana que se estabeleceu nos escombros do chavismo. A situação é a seguinte, a gente tem aqui também uma publicação a respeito do assunto, a Bloomberg quebrou a notícia, rompeu a notícia, deu em primeiro lugar o veículo americano, depois com confirmação do Crisis Group, um think tank monitorando isso, e jornais locais. A gente deve ter aqui mesmo as imagens quanto à mineração ilegal, e você acompanha elas, enquanto eu vou dando para você os detalhes do que aconteceu. Aqui são algumas das imagens que circularam a respeito do assunto, quanto a essas operações contra a mineração ilegal, então, na fronteira brasileira com a Venezuela. No estado de Bolívar, é a principal região aurífera da Venezuela de extração de ouro e parte do arco mineiro do Orinoco. As forças de segurança venezuelanas foram para lá, então, para áreas associadas ao garimpo de ouro e a atuação de estruturas criminosas. Segundo o que diz a Bloomberg, essa apuração, então, o governo venezuelano enviou tropas para uma das principais regiões de extração de ouro do país. O objetivo, retomar o controle de territórios sob influências de organizações armadas e reforçar a presença do Estado. Antes, se explica, né? As duas coisas pareciam ser uma só, conforme o Cartel dos Sóis, como foi chamado pelo governo americano, era, então, o centro, o hub para as estruturas criminosas do país. Estariam agora as coisas diferentes? É o que essa operação parece sugerir, pendente mais informação. E olha como é impressionante aí as imagens que vêm do Arco do Orinoco, da fronteira e da operação contra a mineração ilegal. Os helicópteros passaram por ali, se vê então gente correndo. As imagens são essas que você acompanha ao meu lado, circuladas na imprensa local venezuelana. E pelas redes sociais também. Helicóptero militar sobrevoando área residencial no estado de Bolívar, moradores alertando sobre a situação, orientações para se buscar abrigo, crianças presentes na região correndo. Situação realmente interessante como são os vídeos e que também dão ideia da dimensão do local. O Crisis Group, como eu falei antes, um think tank, monitora a região e indicou que a movimentação militar era verdade em Las Claritas, Las Brisas e Las Cristinas, que são as regiões por ali. Houve uma confirmação também reportada pelo Infobae, o principal website em língua espanhola, noticiando sobre a América Latina. A operação ocorre em uma área que já há anos é associada à presença de grupos armados, tá? Não é só a Tren de Aragua, que é a facção flagship, como se diz na gringa, a facção de referência venezuelana, mas outras facções também foram relatadas na fronteira ali, até mesmo as colombianas, a dissidência das Farc e o ELN, o Exército de Libertação Nacional, quando se fala de garimpo, contrabando e outras atividades ilícitas. Isso aí é interessante não só quando se fala de Venezuela, do rumo que o chavismo toma, de investidores vindo adiante, apesar disso ser sim um aspecto da coisa. Mas tem outro. Isso aí afeta também o Brasil, uma área fronteiriça que se conecta especialmente ao estado de Roraima. Aqui a gente resgata uma reportagem da BBC Brasil que fez apuração especificamente sobre isso. E mostra que a organização criminosa venezuelana Tren de Aragua expandiu a sua presença para territórios brasileiros, coisa que anteriormente já se registrou também do ELN colombiano. Fluxos migratórios, rotas de organizações criminosas na região de fronteira agregam mais essas duas ao seu rol de operantes. A facção passou a ser investigada por envolvimento em crimes como extorsão, exploração de imigrantes, recrutamento de membros, tráfico e atividades relacionadas a áreas de garimpo. Além dessa reportagem, a gente tem também um mapa que acompanha ela, divulgado pela BBC. Temos o mapa? Aí está então. Fala de células em 4 dos 15 municípios do estado de Roraima. Bolívar é estratégica, esse estado venezuelano, porque é o ponto de origem de muitas rotas cruzando a Amazônia. E há tempos, o coração da Amazônia, é claro, é uma rota de preocupação quando se fala de narcotráfico. Como eu disse, coisa que afeta também o Brasil. Quando se fala até sobre facções serem consideradas organizações terroristas estrangeiras, FTOs pelos Estados Unidos, é o caso da Tren de Aragua, quando se fala sobre cartéis
e da forma como facções brasileiras podem se articular com facções estrangeiras e expandir seu alcance para além da fronteira nacional, tudo isso desempenha um papel nesse tipo de análise. O governo venezuelano tem uma missão crítica aí. Um recado internacional, sim, de fato, e a gente vai passar por isso em breve, mas por outro lado, tentar atrair capital para a mineração. Uma análise frequente feita pelos que observam a situação na Venezuela fala sobre uma tentativa de ampliar a participação de investidores, o petróleo, os minérios e os recursos que tornam a Venezuela, afinal de contas, um grande produtor, uma potência em termos da sua capacidade de extração de matéria-prima. O governo agora local busca expandir a exploração de ouro e outros minerais. Para fazer isso, é claro que você tem que remover organizações consideradas pelos Estados Unidos como terroristas. Afinal de contas, não é aquele passeio no parque arriscar sanções para poder minerar um pouco. A gente viu até um caso interessante quando se fala dos riscos com a designação do PCC e do CV no Brasil. Quando eu noticiava a respeito do assunto, trouxe uma referência que era a Lagarde, creio que era então francesa, que teve um processo aí quase bilionário com o Departamento de Justiça por atividades de construção em áreas na Síria, dominadas pelo Estado Islâmico, e pagaram pedágio para a organização terrorista, o que configurou apoio material na lei americana. Falando nisso, isso acontece, claro, com a pressão para que se amplie por parte dos Estados Unidos e países da região o combate ao crime organizado e na tentativa aparente de mandar algum tipo de sinal nesse sentido. A Venezuela, tutelada por Washington, tem um interesse econômico, um interno de segurança e, claro, o internacional. A gente viu operações, por exemplo, no Equador, onde algumas das mesmas organizações criminosas operam em conjunto entre o exército do Equador e o americano. A retórica também é prevalente no Paraguai. A designação de PCC e CV trazem tudo isso com força para o Brasil, e esse é mais um dos aspectos indo da notícia para análise. E para encerrar, vale a pena até acrescentar o seguinte: essa apuração foi feita pelo Caio Junqueira da CNN na segunda-feira, onde falava que o Brasil cortava a verba do Exército, afetando operações de monitoramento na fronteira, operações extraordinárias de monitoramento da fronteira. Os números que a gente tem aqui são de 4,3 bilhões previstos, então, segundo fontes ouvidas pela CNN, 1,5 bilhão seria destinado especificamente ao Exército. A gente fala agora desses valores sendo cortados em mudanças orçamentárias. Se a gente fala de uma atenção especial internacional, que tem tudo isso em pauta sim, como tem para a Venezuela, para o Brasil, econômica, segurança pública e pressão externa, é um cenário onde uma fronteira liga com a outra e o mundo de olho no que acontece a seguir. Brasil reduzindo parte das operações na fronteira, se confirmado, e o exército brasileiro não respondeu a pedido de resposta, de fato, traz essa notícia sobre a Venezuela a outra luz, outra perspectiva, trazendo para o nosso lado da fronteira a perspectiva